Tarde, hoje é quarta-feira, 13 de dezembro de 2017. Eu, Rogério Castro e Rodrigo Lima estamos aqui de volta para falar de política. Rodrigo, 13 de dezembro, estamos chegando aí no final do ano, né? 2018 já está acenando. E como acontece sempre, todo final de ano, a Câmara chega aí às vésperas do recesso com 3 projetos importantes para votar. Por que isso acontece todo ano? Por que não votou isso antes ou deixa para votar isso em 2018? Boa tarde a você, Rogério, e boa tarde aos amigos internautas. Só tem uma explicação, Rogério. O governo gosta de viver fortes emoções, né? O secretário de governo Jair Moretti havia me dito, cerca de uma semana atrás, que iria passar um final de ano aí na tranquilidade, e o governo pretendia fechar um ano de maneira tranquila, sem nenhuma rusga aí, principalmente com os vereadores. Mas o que parece é o seguinte: chegaram agora alguns projetos importantes na Câmara, como o repasse de um aporte de R$350 mil para a EMURB, alterações na lei do ISS e também a aprovação do Plano Municipal de Saneamento, que são questões que exigem mais debate entre os vereadores. Isso não deve ocorrer, porque o governo deve propor a tramitação desses projetos em regime de urgência. O que significa isso? Essa questão de urgência, né? Quando o projeto se vota o mérito e a sua legalidade em uma única sessão, o que deve aí empurrar goela abaixo essas propostas. E o governo vai fazer força para aprová-las, né? É vapt-vupt, né, Rodrigo? Agora, pelo menos um desses projetos tem de ser aprovado até o final do ano, que é o projeto que modifica lá as alíquotas do ISS, reduzindo aí o imposto para o setor médico, planos de saúde, clínicas, hospitais, e o que reduz a alíquota para as empresas de TI e call center. Por quê? Todo projeto que envolve imposto, tributo, ele tem que ser votado no ano anterior em que a lei entra em vigor. Ou seja, se o governo tiver problema na Câmara, entre os vereadores, e não conseguir aprovar esse projeto até 31 de dezembro, essas categorias não vão ter esse desconto. Vão ter só no ano seguinte, em 2019, no caso. Por isso que eu te falei, o governo, às vezes, não sei o que acontece, se arrisca demais. Tanto é que haverá na sexta-feira uma sessão extra também convocada para votar esse projeto, pelo presidente Jean Charles, porque na próxima semana, na terça-feira, será a última sessão do ano. Porque depois é difícil reunir os vereadores para aprovar esse tipo de questão. Porque aí o vereador já vai estar com a cabeça lá nas festas, né? Ainda está longe, mas a gente sabe que na Câmara, a partir do dia 20 de dezembro, começa o recesso parlamentar. Que é diferente da força que o governo Michel Temer está fazendo lá em Brasília para aprovação até da reforma da Previdência. O que o presidente do Senado fez, Rogério? Ele tirou das votações, das próximas votações, da pauta de votações, alguns temas. Ele limpou a pauta. Que não podem, os deputados não podem sair de recesso parlamentar se não aprovarem essas questões. Falando nisso, o PSDB, notícia quente, né? O PSDB acaba aí de fechar questão em torno da reforma da Previdência.
deliberou que vai votar a favor da reforma da Previdência. Mas o PSDB sendo PSDB, aqueles deputados do partido que não seguirem a orientação não serão punidos. Durante todo o debate da reforma, o PSDB sempre se colocou a favor delas, né? Diz que era uma contribuição do partido ao governo Michel Temer, que tem de Rio Preto aqui o ministro Aloysio Nunes, o seu principal representante, que é o ministro das Relações Exteriores, né? Inclusive aqui os deputados da região também, Simval Malheiros e Fausto Pinato, votam. A gente já tem a posição do Simval Malheiros. Ele disse no último sábado, para mim, lá na Câmara, que ele é contra a reforma da Previdência. Se bem que o que o deputado, com todo respeito, o deputado Simval Malheiros diz, não dá para escrever, né? Porque na denúncia contra o Temer lá atrás, ele o tempo todo falou que era favorável e na última hora votou a favor do Temer, né? Sim. Lembra disso? Isso foi depois de um encontro com o próprio Michel Temer na noite anterior da votação. Ele fez essa mudança de posição depois que ele se reuniu com o presidente Michel Temer. Verdade. Ô, Rodrigo, voltando a falar da Câmara, só para pontuar a questão do projeto do Plano Municipal de Saneamento, que o governo também quer aprovar, você disse agora há pouco, o vereador Gerson Furquim, ele pediu informações sobre esse projeto. Um deles, a FUNASA, Fundação Nacional de Saúde, é isso? De saneamento. Saneamento. Né? Enfim, ele pediu informações e ele já avisou que se esse projeto for votado, for aprovado agora na sessão extraordinária de sexta-feira, sem essas questões que ele pede que sejam respondidas, ele vai entrar na justiça contra o projeto, contra a decisão da Câmara em votar e aprovar o projeto. O governo ele não sabe o que acontece com alguns vereadores. Conversando nos bastidores, por exemplo, com o secretário de Jair Moretti, ele não entende o posicionamento, por exemplo, do Furquim. Recentemente, houve um debate no 9º andar, onde fica a sede, o gabinete aí do Jair Moretti, que se reuniu todos os vereadores, técnicos do SEMAI e o próprio Nicanor Batista, que é o superintendente da autarquia, para apresentar aos vereadores o que estabelece esse plano. É um plano que é de 30 anos, são projetos pesados, aí, investimentos de quase 1 bilhão de reais. Por exemplo, consta nesse plano de saneamento básico, plano municipal de saneamento básico, o projeto para se buscar água lá no Rio Grande. Não é qualquer projeto, não se pode brincar com essa questão, é um assunto sério e o vereador está certo de perguntar e questionar e buscar mais informações. Mas o que o governo também diz é o quê? Que o vereador teve a oportunidade de receber todas as informações sobre a proposta antes dele chegar ao plenário e não foi atrás. Ele não teve esse cuidado de ir buscar essas informações. E agora o governo vê que está se criando alguma dificuldade em aprovar esse projeto no plenário. Mas vamos ver se não passa de mais uma ameaça, né? Porque vereadores o vereador ele faz ameaça para o governo ceder em algum pedido. A gente volta naquela velha discussão do varejinho, né? Algum pedido o vereador, de alguma forma, ele está sendo contrariado. E a gente não sabe o que pode ser, né? E ontem na sessão de terça-feira, semanalmente, toda terça tem sessão na Câmara, uma vez por semana, a Câmara voltou a aprontar das suas, né? O mesmo Furquim apresentou um projeto que foi aprovado por 10 votos, entre 17 vereadores, que reduz a possibilidade de debate na Câmara de Rio Preto. Atualmente, o regimento interno, que é o que regra o comportamento dos vereadores, estabelece que a qualquer momento da sessão, os vereadores, líderes de bancada, têm um tempo de liderança. Ele pode pedir 10 minutos para falar, subir a tribuna, discutir sobre questões aí relevantes do município, né? A qualquer momento da sessão. O projeto do senhor Gerson Furquim, ele não acaba com esse tempo de liderança, mas ele determina que
ele só pode ser usado depois da ordem do dia. O que é a ordem do dia? A ordem do dia é quando os vereadores votam os projetos. Acontece que, quando termina a ordem do dia, a maioria deles vai embora. E a sessão acaba. Então, quer dizer, praticamente inviabiliza, né, o uso desses 10 minutos importantes para debater questões da cidade. Quer dizer, eles trabalham, entre aspas, uma vez na semana, é uma sessão nas terças-feiras, e o seu Gerson Furquim quer que elas sejam ainda mais céleres, ainda mais rápidas. É uma vergonha, né? Vergonha que só não é maior diante de um outro projeto que o Rodrigo vai falar. Rodrigo, quem que a Câmara homenageou ontem? Rogério, a Câmara foi um projeto aí, uma moção de aplausos que foi protocolada e aprovada ontem na sessão, de autoria do vereador José Lagoeiro, o Zé da Academia, em que ele propôs uma moção de aplauso ao deputado Tiririca, ao palhaço Tiririca. Essa foi uma questão até, na hora que ela foi lida ali pela uma das secretárias da mesa diretora, a Márcia Caldas, arrancou gargalhada dos colegas, né? Mas por quê? Por conta do discurso do Tiririca, o único discurso que ele fez durante toda essa trajetória dele lá na Câmara Federal, para dizer que ele não seria mais candidato na eleição de 2018. O que eu pessoalmente duvido. Então o Tiririca disse que está descontente com a política, com as coisas que acontecem lá em Brasília, e o José Lagoeiro propôs uma moção de aplauso e ela foi aprovada ontem na casa pelos parlamentares. Com voto contra de Pedro Roberto, a Cláudia de Júli. Me surpreendeu também com voto contra do vereador Fábio Marcondes, que é do PR, mesmo partido do Tiririca. Ele não votou a favor nem ele votou a favor dessa moção. É vergonha em cima de vergonha, né? Vergonha, o Tiririca é uma vergonha, né? O fato do Tiririca ser eleito é uma vergonha para o país, né? O cara fica 7 anos no Congresso, não faz nada, né? Não tem um projeto relevante, não tem nada, né? Aí faz um discurso falando que está envergonhado, como se não fizesse parte daquilo durante 7 anos, ganhando o salário do contribuinte. Aí vai um vereador, propõe uma homenagem de uma instituição, quer dizer, é Rio Preto homenageando, né? Um zero à esquerda, né? E pior que ele propor é o plenário aprovar. É triste. A situação é lamentável. Geralmente esse tipo de homenagem, ela não tem discussão e ela é aprovada até sem nenhum debate, Rogério. Então, ali os vereadores, parece que é um acordo de cavalheiros ali, que esse tipo de proposta, ela não é rejeitada. Infelizmente, a Rio Preto homenageou ontem o palhaço Tiririca, o deputado Tiririca, por sua atuação como parlamentar lá na Câmara Federal. É mais um episódio, né, do folclore, né, do lamentável folclore da Câmara de Rio Preto. Sim, justamente. E o Lula, o Rodrigo, você acha que o Lula vai conseguir disputar a eleição presidencial do ano que vem? Ele quer disputar essa eleição, será? Rogério, ontem saiu uma notícia, a gente até, para quem acompanha as redes sociais do jornal, o site do jornal também, e no jornal de hoje, na edição do Diário da Região, trouxemos a informação que em janeiro, dia 18 de janeiro, está previsto aí o julgamento do recurso do ex-presidente Lula no Tribunal Regional Federal. O que significa isso? Se o Lula for condenado em segunda instância, que é o Tribunal Regional Federal, ele seria ficha suja, ele estaria fora da eleição de 2018. Obviamente, até na avaliação de alguns caciques partidários aí, como o próprio Aloysio Nunes, o Aloysio disse que se o Lula disputar a eleição, você também acompanhou, o petista estaria já no segundo turno. Aí quem iria disputar o segundo turno com o Lula, a gente não sabe, se seria Bolsonaro, se seria Alckmin, enfim. Mas de qualquer forma esse julgamento é importantíssimo, porque ele antecipa todo o processo eleitoral do ano que vem. Por quê? Se o Lula for condenado novamente, o tira aí do jogo. O deixaria com uma carta aí fora do baralho, né? Eu li hoje nos jornais que pode acontecer com o Lula
que a especulação, né, que o pessoal está imaginando, gente que conhece o jogo político e judiciário, que vai acontecer com o Lula o mesmo que aconteceu com o nosso prefeito Edinho Araújo na última eleição, que agora que se elegeu, que ele disputou sentado numa liminar. Ele também havia sido condenado em segunda instância, né? Assim como o Lula ainda nem foi. O julgamento agora em janeiro. É o caso do triplex esse. Se ele foi condenado pelo juiz Sérgio Moro. E agora ele entrou com recurso, o Lula, no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, e estranhamente, mesmo para adversários, deram uma apressada nesse processo. A celeridade que uma foi, celeridade fora do comum. Recurso, né, com que o recurso vai ser julgado. Vai ser julgado, está marcado para janeiro. Se o tribunal confirmar a sentença do Moro, ele fica inelegível. Aí sobra ao Lula um recurso que o Edinho também recorreu quando ele disputou a eleição no ano passado. É recorrer aos tribunais de Brasília, tentar uma liminar para garantir a entrada dele na disputa presidencial. É isso? Rodrigo, estou vendo que você está com o celular aí na mão, tem alguma pergunta, algum comentário? O Fernando Marques aqui, ele coloca assim: aplausos a Tiririca, o nobre Edil é um dos piores de toda a nossa história. Não sabe nem abrir a boca, seu cérebro está nos seus músculos e quando pensa sai isso. É palhaçada mesmo, isso vai ser ótimo para a cidade. Barbaridade. O internauta comenta aqui. É isso aí. Olha, gente, tem uma novidade também. A editoria de política agora também está com uma página específica no Facebook, né, Rodrigo? facebook.com/Diário Política. Vai lá. Agora mesmo a gente colocou uma noticinha interessante, a gente compartilhou um post da empresária Cláudia Bassiti, que está criando um maior sururu nas redes sociais. Você viu, Rodrigo? Vi, e assim, ela levanta a questão, o tema do racismo, né? Na questão do racismo, ela está sendo bombardeada na sua página, né? É assim, a Cláudia, ela é conhecida por suas opiniões aí fortes, é uma empresária que participou do movimento Cidadania Brasil, sempre acompanhei ela também na Avenida, e ela fala o que pensa, né? E aí a repercussão é quase que imediata, né? Hoje nas redes sociais... Ela está defendendo cotas para brancos nas universidades, e defendendo que os brancos também tenham direito a outros privilégios concedidos a outras raças. Então, é um tema palpitante, tá? É polêmica. Bastante polêmica. Polêmica pura, né? E ontem também, Rogério, só para a gente trazer aqui lá na página do Diário Política, nós demos em primeira mão a aprovação também do projeto Escola Sem Partido lá em Catanduva. Os vereadores de Catanduva aprovaram também em urgência, em regime de urgência, a legalidade e o mérito da proposta Escola Sem Partido, que foi protocolado lá em Catanduva pelo prefeito Afonso Macchione. Ao contrário aqui de Rio Preto, que o prefeito Edinho Araújo vetou a proposta, lá em Catanduva ela foi aprovada. Eu ouvi que houve um lobby de evangélicos e católicos para a elaboração desse projeto, e o Macchione parece que cedeu à pressão e, pelo que eu escutei também, é um projeto que consegue ser pior que o projeto Escola Sem Partido aqui em Rio Preto, no sentido de ser mais rigoroso, de ser mais censor em relação a questões, a discussões políticas, religiosas e de sexo. Até com controle dos pais. Inclusive em eventos públicos, em eventos particulares. A coisa está feia lá em Catanduva. Sim. E aqui em Rio Preto, esse projeto, a votação do veto do projeto Escola Sem Partido, que é de autoria do Jean Dornelas, ele deve ficar mesmo só para 2018. Está confirmado. O Jean falou que não, porque a votação do veto depende muito do autor do projeto. Um acordo ali na Câmara, né? O presidente pergunta para o vereador se ele quer que o veto entre na sessão. Poderia entrar, por exemplo, na sessão extraordinária ou na sessão de terça-feira. O Jean conversou comigo, disse que não quer, disse que ele está concentrado agora em outras questões, né, como ele vai preparar um relatório. Olha, gente, essa é novidade também, a gente deu essa semana. Ele vai preparar um relatório paralelo
contra as contas do Valdomiro de 2015. Contas que tem parecer favorável do TSE. Ele está indo para cima do Valdomiro. Favorável, mas com ressalvas. Com ressalvas. E são nessas ressalvas que os vereadores estão ali segurando a votação desse parecer na Câmara. E se o Valdomiro não entrar pesado com a sua articulação, a questão de ex-prefeito, ele já colocou Alex Carvalho para conversar com os vereadores, mas não conseguiu a aprovação desse parecer na última sessão, acabou adiado. E se o Valdomiro também deixar reprovar esse parecer na Câmara, o que acontece, Rogério? Fica inelegível. Ele fica inelegível por 5 anos. Aí são 8, Rodrigo? 5 a 8. 5 a 8. E afunda o projeto político do ex-prefeito de ser candidato a deputado federal e aí daqui 4 anos chegar com tudo na crista da onda aí para disputar de igual com igual com o atual prefeito de Araújo, a prefeitura de Rio Preto. A situação dele pode se complicar bastante, né, Rodrigo? E se tratando de Câmara, tudo pode acontecer. Então, só para concluir, o Jean disse então que está concentrado em outros assuntos e que ele quer articular, claro, a derrubada do veto. Então ele novamente deu a entender que vai encher a Câmara de gente ali para pressionar os vereadores a votarem contra o veto do prefeito. Derrubando o veto, qual que é o próximo caminho natural? É a prefeitura, o prefeito Edinho Araújo, recorrer ao Tribunal de Justiça para tentar derrubar o Escola Sem Partido, anular a lei com uma ação direta de inconstitucionalidade, uma ADIM, lá no Tribunal de Justiça de São Paulo. Rodrigo, muitos assuntos em pouco tempo, né? Hoje foi corrido, né? Começou um pouquinho mais tarde. Mas aí pedir para o internauta, para os amigos que acompanham a gente aqui, acompanhem a política aqui no Diário. A página, nossa nova página, Diário Política. A gente sempre está colocando em primeira mão as novidades aqui de Rio Preto. Vai lá. Rio Preto e região. Rio Preto e região. Vai lá, gente. Boa tarde. Valeu, Rodrigo. Valeu, obrigado, Rogério. Fica aqui, um abraço para os internautas também. Vai lá, gente. Boa tarde. Valeu, Rodrigo. Valeu, obrigado, Rogério. Fica aqui, um abraço para os internautas também.